Meu nome é Aline. Meu nome é Amanda. E esse podcast tem por objetivo ajudar vocês a dar um salto na redação. Pronto? Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Estou aqui novamente. Estamos aqui às 3. Às 3 não, né? Porque tem muitas participações especiais que não estão sendo filmadas. Mas vocês estão vendo 3 ou ouvindo 3 ou não. Gente, tô muito pirada hoje. A gente tá fazendo 2 episódios no mesmo dia. Eu acho que eu já tô num grau assim, tipo... Mas vamos lá, estou aqui com a Amanda Kimier, nossa teachtuber de redação. E a Fernanda, nossa participação especialíssima, professora de História em Belo Horizonte e dona da sua própria Salinha Revolução. Procurem, propaganda. Sim. Merchan, né, amor? Adoro o nome, inclusive. Adoro o nome, inclusive, que eu já falei. E, inclusive, a gente vai falar sobre grandes revoluções, né? Sim. Que é justamente o que me lembra a Fernanda. Pois é. A Amanda falou que queria fazer uma apresentação especial. Era essa. Não sei se você percebeu, mas era essa, tá? Era só isso. Era essa, tá? Eu acho que você esperava já apresentei. Era essa. Amiga, tudo bem? Não, porque, tipo, é muito... porque quem não conhece, sabe? Elas já são amigas e elas dão aula juntas, né? Sim. Então, eu imaginei, tipo, uma coisa mais elaborada. Mas tudo bem, pode ficar pra próxima, fico né? devendo. Vamos pensar isso aí no próximo momento. Esperando uma piada interna, alguma coisa assim? Não. Então, gente, como já me apresentaram, né? Vocês já conhecem do outro episódio também. Eu sou a Fernanda, professora de História. E nesse podcast, agora, a gente vai continuar tentando ajudar vocês a usar um pouquinho da história na redação. A dar um salto na redação e na história, tá bom, gente? Mas hoje a gente vai falar de um outro assunto, que é um assunto muito legal, que são grandes invenções do segundo milênio pós-nascimento de Cristo aí, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses eventos aqui hoje. Entre os temas que a gente vai abordar, né, que a gente vai conseguir trabalhar dentro da redação, a gente pode pensar em temas que envolvem tecnologia, principalmente tecnologia como instrumento de informação e de educação. A gente pode pensar no acesso à informação de uma forma geral, e isso engloba as notícias falsas. A gente consegue pensar num assunto que eu gosto muito, que é o futuro do mercado de trabalho, a rotina exaustiva do trabalhador, obesidade e criminalidade urbana. E muito mais coisa, né? Porque, na verdade, esse tema é bem amplo. Pois é. Vão surgindo, né? A gente vai conversando aqui, vão surgindo ideias de outros temas e a gente vai... Sim, com certeza. Para começar, então, a gente sabe que ao longo da história da humanidade, homens e mulheres aí desenvolveram uma série de inovações que foram fundamentais não só para facilitar o cotidiano, mas para manter a existência da espécie. Algumas dessas invenções foram fundamentais para que nós, seres humanos, não fôssemos extintos. Então, dentre essas várias inovações aí, a gente tem o domínio do fogo, né? Aprender a manusear, de fato, fogo, agricultura, sistemas de irrigação na antiguidade, o próprio uso de metal nos instrumentos, pólvora, filosofia, armas químicas, uma infinidade de inovações, poderia ficar aqui só citando, mas nesse podcast a gente vai falar de 2 específicas, que eu acho que são as grandes inovações mesmo aí dos últimos 500, 600 anos, que é a invenção da prensa, que consequentemente leva ao surgimento da imprensa, e a indústria como a gente entende hoje, né? Então, as revoluções industriais que aconteceram aí do século XVIII para frente, que foram fundamentais, não só pensando no sentido técnico da coisa, mas para moldar toda a forma com que a gente vive hoje, tanto pensar em sociedade, em economia, tudo isso foi extremamente impactado por esses eventos. Para a gente começar, então, vamos falar sobre a invenção da prensa. É o nosso primeiro assunto aí. No século XV, um cara chamado, eu acho que fala assim, gente, vamos lá, Johannes, o que importa é o sobrenome, Gutenberg, grava assim, Gutenberg, e importante, é Gutenberg com N e não com M. Antes de P e B, não se usa M sempre. Sai da regra de ortografia, né? Pois é. Ele era filho de comerciantes. Fernanda, só uma coisa, desculpa te interromper. Levanta seu microfone um pouquinho. Ai, meu Deus. Ele tá caindo, não sei porquê. Aí, melhorou. Rolou? Isso, tem que ficar na frente do... É isso. Ok, beleza, brigadão. Isso vai pra edição, tá? Tá bom. Pode continuar. Obrigada.
Então, o Gutenberg ele é responsável pelo que é considerado por muita gente a maior invenção do segundo milênio. Vou explicar melhor daqui a pouquinho como é que funcionava a prensa, mas para isso, antes, a gente tem que entender como era antes da prensa. Pensando na produção e na disseminação do conhecimento, no período que a gente entende como Idade Média, o conhecimento ele era produzido e disseminado principalmente pela Igreja Católica. Ele era produzido nas universidades, que surgem vinculadas à Igreja Católica, e a produção de livros, que aí vai estar vinculada com a disseminação do conhecimento, ela era majoritariamente feita pelos chamados monges copistas. Então, eram membros do clero que produziam livros de maneira manual. E aí, o fato do livro ser produzido manualmente leva a uma série de coisas. Se ele é feito manualmente, ele é demorado de ser produzido. Se ele é demorado de ser produzido, ele é caro. E, além disso, quando eu escrevo uma coisa manualmente, eu ocupo muito mais espaço do que quando eu digito. Então, esses livros eram uns calhamaços, assim, eram coisas gigantescas. O que acho fazia... Que só fazendo um adendo aqui, eu acho que é por isso que tá todo mundo com muita expectativa pro Enem digital. Pra conseguir escrever mais na redação, Caber porque aquele mais, né? espaço, né? Tô curiosíssima também pra saber como que vai ser isso. Vocês vão fazer? Eu vou fazer esse ano, só pra poder ver como é que é. Digital? Vou Boa ideia. escrever no digital pra conhecer, né? Eu falo com os alunos, não façam, gente, pelo amor de Deus. Não escolha o Enem digital esse ano. Porque é a primeira edição, É a primeira, né? deixa os professores fazer pra ver como é que é. Te conta no que vem você faz. Isso quer dizer, não, espero que ano que vem você não esteja lá, tá? Se o povo teve problema com o Word. Gente, foi mal. Mas eu falo sempre com os meninos, não faça. Se você puder escolher, não faz o Enem digital. Vai que dá uma loucura, Não, sei se lá. deu problema com o analógico nesse governo... E é mas 2 imagina- semanas antes. Então, você tem 2 semanas a menos pra estudar, né? Pensando assim. Sim. Então, deixa isso pra nunca. Faz esse ano normal e passa. Mas aí, continuando, além de serem livros que eram muito caros, os feitos pelos monges copistas, e de serem difíceis de serem transportados, como eles eram feitos pela igreja, eles eram escritos em latim, que era a língua utilizada pelos membros do clero. Só que ninguém da população comum falava latim. Nada acessível. Nada. A população comum falava o que a gente chama de línguas vernáculas ou línguas vulgares. Eram línguas populares, né? Português, francês, inglês, espanhol, alemão. Todas as línguas que... Nossa, a Europa é uma... Sério, morar lá, você muda de país, ninguém fala nada parecido com você. Às Cada vezes coisa você tá no mesmo país. tipo é uma Suíça. loucura esse negócio de língua lá. Aqui pra gente isso é esquisito, porque o Brasil é tão grande, você viaja, tá todo mundo falando a mesma língua lá. E com sotaques diferentes, né? Que eu amo isso no Brasil. É, Eu super acho legal. É a tão mesma lindo. língua, Também mas acho é isso lindo. diferente. É bem legal mesmo. Mas aí, gente, então, só pra gente resumir isso daí, os livros eram caros, difíceis de transportar e escritos numa língua que ninguém falava. Ou seja, o acesso ao conhecimento era hiper restrito. E ainda sobre o domínio da Igreja Católica, né? Sim, então assim, como a produção desse conhecimento, a disseminação, era muito difícil de ser realizada, só era produzido e disseminado o conhecimento que estava atrelado à Igreja Católica. Fora disso, era muito difícil. Isso me lembra até, eu queria até citar um livro do Humberto Eco, que é O Nome da Rosa, e que a Fernanda falou que não gosta, mas ela pode falar o que ela quiser, porque eu já falei que eu não gosto de Eu achei um pouco chato, gente. É isso que eu falar, a Fernanda fez igual você no último episódio. Não, eu acho que não tanto, sabe? Eu acho que eu choquei o Um Brasil, pouco mais, né? Adoro. Não, mas enfim, que é um... O que aconteceu aí? Vou me ajeitar aqui. Não, desculpa. Não tô preparada. Não, desculpa. Eu que desconcentrei aqui. Dá pra editar? Por favor, gente, edita. Vai Não. editar. Sem edição, sem firula. Tá, mas o Nome da Rosa, que é um livro em que o monge, né, ele é... Tipo, acontecem vários homicídios não, tipo, várias pessoas morrem numa cidade e ele é chamado para poder lá investigar. E uma coisa que acontecia com todo mundo que morria era que liam os livros proibidos, né? Liam Digamos os livros assim. proibidos. Só que só vai descobrir no final, porque primeiro ele investigando os casos, ele vai vendo que as pessoas, elas têm em comum, tipo, o dedo azul, tipo... E a língua azul também. Então, depois ele vai investigando e ele descobre que era numa situação que as pessoas iam ler os livros proibidos nessa biblioteca e para impedir que o conhecimento... Porque eram livros pagãos. Então, assim, eram leituras que não era interessante. Hoje em dia seria Harry Potter, né? Que é proibido em algumas Crepúsculo. escolas, inclusive. É mesmo? Por quê?
Ué, Porque é cultura é pagã, associada ué. à bruxaria, né? Não, não, gente, não é possível, cultura né? pagã, Lúdico, sim. né? Trabalha com Escolas de imaginação. Belo Horizonte. Não se Não, Não citarei, não nos gente. comprometa, Amanda, por não, favor. não citarei. Não, mas enfim, eram leituras que não eram interessantes, porque uma vez que a pessoa tem ideias fora do que é pregado pelo cristianismo, né, e isso rebela a população. Então, um outro monge, que se eu me lembro bem, ele coloca veneno nas páginas e aí, depois, no final da história, se descobre que era, na leitura proibida, todas as pessoas que tentaram ler morreram. Sim, por causa do hábito, né? De passar o dedo na Isso, passar o dedo língua na língua para virar passar as as páginas. páginas. Eu vou fazer isso. Hoje em dia tem molha-dedo, né? Quem usa molha-dedo? É muito... A gente faz uma falar disso. forcinha, na moral, só facinho. Sua avó colocava veneno Usa o nos Kindle. livros? Não que eu saiba, eu tô aqui vivona. Mas aí, agora que a gente entendeu como era antes da invenção da prensa, a gente pode falar um pouco sobre o que essa invenção do Gutenberg causou, de fato. O Gutenberg, ele criou a prensa. Eu sempre falo que, pra você entender como é que era, é só você imaginar um carimbo muito grande. Ele fazia meio que um molde da página e ia carimbando essa página várias vezes, né? Usava a prensa, então, o carimbo e a tinta a óleo. E aí ele ia carimbando o mesmo molde em várias páginas. Isso fez com que o processo de produção de livros ele se tornasse mecânico. É lógico que era muito mais lento do que hoje para você produzir um livro, mas era muito mais rápido do que anteriormente com os monges copistas. Com isso, então, a produção se tornou mais rápida e, consequentemente, mais barata, já que os livros agora são produzidos em larga escala. E, além disso, era mais fácil de transportar, porque agora os livros se tornam mais compactos, né? Se tornam menores. E com a prensa, qualquer um começa a poder produzir livro. É só você ter uma prensa que você tem uma editora. Sim. E aí, como você pode produzir livros muito mais facilmente, muito mais simplesmente, você põe em qualquer língua que você quiser. E aí, isso fez com que mais pessoas tivessem acesso ao Era a conhecimento. internet da época. Seu momento vai chegar. Essa relação vai acontecer em algum momento. É muito interessante a gente pensar, então, como que isso se relaciona a vários temas, né? E um dos temas que a gente pode pensar é o acesso à informação. Então, a gente tem ali desde da história um acesso à informação revolucionário mesmo, né? E aí, isso me lembra muito uma série que eu gosto muito, que é Anne Feni, né? Na série, os alunos ganham uma prensa. E aí eles começam a disseminar informações dentro da cidade em que eles vivem, né? E é bem interessante como que eles mostram justamente o fato de sair um pouco da mão da igreja, né? Então, os alunos começam a produzir artigos e esses artigos são levados para a prensa e expostos para a sociedade. E acontece justamente uma censura, né? E aí vem essa ideia de... o acesso à informação ficou mais fácil, né? A disseminação de informação ficou mais fácil, mas tudo que é revolucionário é pouco aceito. Com certeza. Principalmente quando a informação sai do privilégio, né? Ela deixa de ser do privilégio de um núcleo, que no caso é a igreja, e passa a ser de todo mundo, né? Que é o que deveria acontecer mesmo. Eu tinha até separado aqui alguns temas possíveis de redação com isso que a gente fala agora, que é o direito à informação, que é um direito constitucional. O poder da transformação da leitura, que já até caiu em 2006, né? Não é nem velho, né? A importância do acesso à biblioteca, que eu acho que é uma coisa que nunca foi... Nunca caiu. igual ao verdade. cinema, tipo... Sim, né? bem Uma coisa diferente. bem diferente. E a influência da religião na legitimação do Estado, que a gente tem visto isso muito no nosso governo atual, Sim. né? Então, não deve cair enquanto Acho que tiver esse não, governo. Sim. Mas, enfim, e intolerância religiosa, que já foi tema também. Sim. Todos eles se ligam muito, né? É realmente um repertório muito fácil de encaixar. E é muito legal. E aí, assim, o interessante é a gente perceber que a invenção da prensa, ela não foi só uma revolução nela mesma. Não foi simplesmente o fato de eu ter modificado como eu produzo conhecimento. A questão é que a invenção da prensa, ela possibilitou a ocorrência de outras revoluções. E aí, pensando nesse contexto, a gente tem alguns exemplos. O Renascimento, que foi uma revolução muito grande no campo da cultura. A Revolução Científica,
científica, que foi uma mudança muito grande no campo da ciência, e aí nisso eu tô falando de nomes como Galileu, Newton, Copérnico, Kepler, todos esses caras que produziram nesse momento e só tiveram suas ideias disseminadas porque a prensa já existia, e um que eu acho que é o melhor exemplo de todos, que é a Reforma Protestante. Quando a gente fala de reforma, o primeiro nome que a gente lembra é o do Lutero. E lembra que o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? Uma das grandes inovações do Lutero. Mas a questão é que, alguns séculos antes, uns 3 séculos antes, se eu não me engano, um cara chamado John Wycliffe, ele já tinha traduzido a Bíblia para o inglês. A gente teve uma série de pessoas que tentaram reformar a Igreja Católica, porque eram contra o fato de a Igreja só ter a Bíblia em latim, não ser todo mundo que podia ler a Bíblia, ter um conhecimento muito restrito da própria palavra de Deus, né? Que era algo que teoricamente deveria ser de todos, mas o John Wycliffe e os outros reformadores anteriores à prensa, eles não obtiveram sucesso porque eles não tinham como disseminar suas ideias. Tá, eu traduzi a Bíblia para o inglês. E agora? Como que eu vou fazer com que a população toda tenha acesso se eu não consigo produzir esse conhecimento em larga escala? Essa foi a grande, entre aspas, aí, sorte do Lutero, né? Que foi um personagem super importante, se inspirou no John Wycliffe, inclusive, que foi anterior a ele. Mas o Lutero, ele teve a sorte de disseminar suas ideias no momento em que a prensa já existia. E assim, ele conseguiu, né, espalhar suas ideias e foi extremamente bem sucedido, né? Sim. Ele tem impactos aí muito grandes no nosso cotidiano ainda hoje. E, como sempre, para a gente falar de história na redação, a gente tem que fazer alguns paralelos com a atualidade. Para isso, eu quero dividir esse momento em 2 partes, falar dos pontos positivos e negativos disso daqui. Pensando no positivo, vem o que o apressadinho ali falou mais cedo, que é um paralelo com a internet. Porque tem até um texto super legal que caiu numa questão, não vou lembrar de onde agora, mas que fala justamente dessa comparação com a internet. No texto, o cara fala que o Lutero, se tivesse nascido no século XXI, se tivesse vivido no século XXI, teria usado o Facebook para disseminar as suas ideias. A ideia é que, assim como com a prensa, o conhecimento deixou de ser passado de 1 para 1 e passou a ser passado de 1 para muitos, com a internet o conhecimento deixa de ser passado de 1 para muitos e passa a ser passado de 1 para milhões, para infinitos, para sabe-se lá quantos. Então, é uma comparação, é lógico que a escala é muito diferente, os contextos são completamente diferentes, mas são 2 formas de você perceber que o acesso à informação, ele se dissemina, ele se amplifica, né? Sim. E um tema que é uma grande aposta minha, você até comentou que você também acha que é bem provável, é o uso da tecnologia dentro da educação. Pois é. Principalmente porque a gente tem um investimento muito grande em educação à distância, né, por parte desse governo. E também a ideia das notícias falsas também é um tema possível. É legal a gente sempre pensar que se cai um tema como tecnologia na educação, eu estava até comentando, né, Aline, que você falou assim, que nunca tinha parado para pensar nisso, em como que a tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia hoje, a gente pensa, na verdade, em tecnologia digital, né? Computador, celular. E, na verdade, a palavra tecnologia ela vai se referir a todo tipo de invenção humana feita para ajudar os seres humanos de alguma forma. Então, se você parar para pensar, a cadeira, sim, ela é uma tecnologia. O papel que foi inventado pelos chineses há não sei quantos séculos atrás é uma tecnologia, O livro né? é EAD, né? Se for para pensar, o livro é uma educação à distância, assim, de certa forma. É verdade. Não é uma pessoa aqui sentada te ensinando. Sim, e isso é tecnologia. Então, usar isso na redação é justamente mostrar como que a tecnologia ela é importante para a educação historicamente. E a prensa é um exemplo disso. É legal também a gente pensar que é importante não só para disseminar a informação, mas para criar também, né? Porque hoje em dia, todo mundo com acesso à internet consegue ter um blog e expor a opinião. Eu até brinquei que consegue reclamar muito no Twitter, né? Então, todos nós conseguimos expor informações, colocar informações, e isso revoluciona muito a educação quando a gente pensa em tecnologia digital, porque o aluno, ele sai de um mero receptor, né? Ele deveria sair de um mero receptor para se tornar um criador. Então, ele se torna muito mais ativo dentro da educação. Isso é muito legal. Colocar o aluno para criar na internet é muito interessante, né? E aí tem um documentário, tem ele completo no YouTube, que chama Do Giz ao Tablet. E aí ele traz uma problematização disso, porque ele fala que existe um investimento muito alto em tecnologia, mas existe um investimento na tecnologia como instrumento. As pessoas não pensam como que a tecnologia revolucionou a maneira como o aluno pensa. Então, não adianta nada a gente jogar tecnologia em sala de aula. Tem até um videozinho no YouTube, ele é bem caseiro. Procurem. Eu nem sei o nome, gente, porque ele é muito caseiro mesmo, assim. Mas é uma
professora e ela tá no quadro, bem arcaico, assim, bem tradicional, e ela tá fazendo os meninos falarem a tabuada. Aí ela fala, 2 vezes 2, os meninos ficam repetindo. Aí chega um cara e fala assim, nós vamos revolucionar a educação, a gente vai trazer tecnologia para dentro da sala de aula. Aí passa um tempo, essa mesma professora baixa ali um trem todo tecnológico, liga um som super tecnológico, ela fala 2 vezes 2, ela continua mandando os meninos repetirem. Só Então, os instrumentos, né? só os instrumentos. Então, eu vou trazer instrumento, mas se a educação continua arcaica, o aluno continua sendo um mero receptor, não fez diferença nenhuma, né? Então, essa é uma problematização muito legal de trazer para dentro da redação. Eu pensei que você estava falando em tecnologia na sala de aula, eu estava pensando num filme que é até inspirado num livro do Ziraldo, que é uma professora muito maluquinha. Não sei se vocês já viram. É muito legal porque ela quer ensinar os alunos a lerem cada vez melhor e mais rápido. E aí, ela tá passando num mercado e ela vê, acho que o cara do mercado, ele trabalha com aquela notinha, que ela é toda enroladinha. Tipo, quando você vai pagar, a nota vai desenrolando. Aí ela vê aquilo e fala assim, uai, ela não fala, né? Eu acho que ela fala porque é mineira. É lá de Caratinga, a estátua dele. Aí ela tipo, tem ideia de tipo, usar tipo, um negócio de abrir massa e... rolo de massa. E ela enrola o papel ali e vai girando. E os meninos vão lendo mais rápido. Gente, total tecnologia, né? Tecnologia. E aí a gente chega agora numa parte negativa que não é da invenção em si, mas de uma consequência dela, que é a gente entender que o aumento do acesso à informação, tanto naquela época da invenção da prensa, quanto em momentos posteriores, foi fruto de muita luta de muitos grupos, de muitas pessoas. E mesmo assim, tanto naquela época quanto hoje, a gente ainda continua debatendo se as pessoas de fato têm acesso a todas as informações. E aí eu penso numa relação que é muito doida, que assim, o Gutenberg inventou a prensa, isso possibilitou que o Lutero disseminasse suas ideias e a reforma protestante ocorresse. Porém, pouquíssimas décadas depois, a Igreja Católica fez a Contra-Reforma e criou uma lista chamada Index Librorum Prohibitorum, que é a lista que tinha todos os livros que a população que se considerava católica não poderia ler. Ou seja, produz livro aí, eu proíbo todo mundo de ler os livros que vocês estão produzindo. Sabe? Então, assim... Censura, né? É uma forma de censura. Não é aquela forma, tipo assim, que eles simplesmente chegavam lá e rasgavam os livros. Coisas que provavelmente eles faziam também quando eles encontravam. Mas uma coisa meio até de chantagem emocional, sabe? Tipo assim, você não acredita em Deus, não? Porque Deus não gostaria que você estivesse lendo esse tipo de livro. Não tinha episódio de queima de livros nessa época? Sim, também. Os livros eram queimados. Porque nessa virada do século XV para o XVI, é o momento em que a gente vai ter o início dessa grande produção de livros de maneira independente, né? Desvinculada da igreja. Então, essa forma de fazer as grandes queimas de livros em praça pública mesmo, assim, para todo mundo ver, era algo bastante comum. Então, essa questão da censura que... desde essa época, com a invenção da imprensa e já, né, se perpetua até hoje, sabe? É 2020, a gente tá aqui e a gente ainda tem episódios de censura. Você tinha até comentado no caso do Crivella. Do Crivella, né, da Bienal do Rio, que foi apreendidos, né? Ele mandou apreender os gibis, né? Com a cena do beijo gay. Isso aconteceu ano passado e foi, tipo, um grande escândalo, né? Na nossa... É o que eu falei, né? Como que é aceitar. triste o fato de a história ser tão próxima do presente, né? Ideal era a gente aprender com a história, não repetir, né, o que deu errado na história. Eu esqueci de comentar também, quando a gente pensa nisso de educação arcaica, tem uma música do Gabriel Pensador muito legal para praticamente todos os temas que envolvem educação, que se chama Estudo Errado. É muito legal essa música, ela mexe justamente com essa ideia de eu estou aprendendo as mesmas coisas que meus pais aprenderam, mesmo tendo vindo de uma geração diferente. Já utilizamos ela num Temas de Buenas. Sério? Já. Eu acho essa música utilizamos. genial, gente. Não me lembro qual, mas utilizamos Utilizaram, no Me né? Temas de fala um Buenas. trechinho, você lembra um trechinho? Canta aí pra gente, Amanda. Nossa, gente, jamais. Ainda mais, bota aí pra gente, Quase pra tocar. tudo que aprendi. Essa, Essa acho que a mesmo. gente já Ele começa sabe, o clipe fazendo a chamada, aí fala os nomes e fala, gente. Verdade, acho que a gente usou isso. Mas eu vi uma imagem uma vez que eu não tenho certeza se era essa referência, mas que tinha, tipo assim, computador na década de 60, aí tinha aquele trombolho. Aí computador atualmente, aí já era
completamente diferente. Sala de aula na década de 60, sala de aula atualmente era a mesma coisa. Sala de aula. Não muda. É totalmente arcaico. Principalmente pensando nisso que a gente falou de uma visão... Ai, gente, eu só não vou cantar, tá? Porque ninguém merece. Mas ele começa... Essa aqui é ótimo. Ele é como se ele estivesse interpretando um aluno, né? Ele seria um aluno. E aí ele começa falando, eu tô aqui pra quê? Será que é pra... Perguntando, né? Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Ou seja, a única coisa que o aluno quer é passar de ano, né? Na verdade, quer aprender de verdade. E não apanhar. Aí depois ele fala, né? Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude, mas meus pais só querem que eu vá pra aula e estude. É bem interessante. A música é enorme, né? Porque, principalmente por ser um rap. Mas ela é muito, muito, muito interessante. Eu não posso deixar de citar o nosso salto, né? Porque justamente isso que a gente tenta fazer é mudar, inverter completamente a forma de ensinar. Sim. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, podcast, é uma forma diferente de estar passando a informação, Sim. né? E justamente o aluno se torna mais ativo, né? Ele deixa de ser só receptor, porque eu imagino que o aluno que está escutando o podcast, ele não está só escutando, né? Ele provavelmente está ali agindo e pesquisando, igual a gente está falando, pesquisa aí, né? Então, é uma forma suas mesmo. próprias opiniões também. E construindo né? suas próprias opiniões. Eu, pelo menos, escuto podcast o tempo inteiro falando, não concordo, não acho, não penso assim. eu acho que eu faço parte da conversa das pessoas. Isso é massa mesmo. E uma outra coisa que eu queria comentar ao mesmo tempo que foi positivo a gente conseguir criar os nossos próprios, né, o nosso blog, etc., a internet ter possibilitado você criar seu próprio conteúdo foi o que abriu mão da notícia falsa, né? Que foi uma coisa que a gente comentou um pouquinho também no último podcast, né? No último episódio. No último episódio. Acho que a gente pode fechar, então, essa parte da imprensa, né? E agora passar para um outro aspecto, para uma outra grande invenção que, pessoalmente, ao meu ver, teve um impacto talvez até maior do que a prensa se a gente pensar no nosso modo de vida hoje, que é a Revolução Industrial. Eu brinco falando que a Revolução Industrial está para a história na redação, assim como Bauman está para a filosofia na redação. Eu sabia que alguém tinha me falado de Bauman há pouco tempo. Isso, é aquela coisa que você usa em tudo, assim. Encaixa em tudo, qualquer tema de redação você consegue usar a Revolução Industrial. Em maior ou menor grau, assim, pode ser que fique meio complicado, mas qualquer coisa, gente. Sério, assim, você dá um jeito. Mas é porque o corretor não pensa em originalidade, sabe? Porque se só vai ler uma vez. Se tiver dentro dos padrões, igual quando eu fazia quando eu tava em pré-vestibular e fazia redação, e às vezes o corretor falava assim, nossa, mas toda redação sua você termina do mesmo jeito. Eu falo, o corretor só vai ler uma. Ele não vai ler todas, ele não sabe que eu vou usar. Concordo, eu falo isso com os meninos, gente. Cria o seu próprio padrão de texto, né? Pra que no dia da prova você repita esse padrão. E é justamente isso que a Fernanda falou. O corretor só vai ler uma vez, gente. Pois eu tenho uns meninos que perguntam no Instagram, no direct, e falam, mas é porque eu leio muito e meu estilo de escrita já é mais avançado e tal. A chance de não ir bem, né? Você tentando inovar. O texto precisa ser simples, né? Fácil de ler. Mas aí, mais uma vez, assim como a gente fez na parte de invenção da prensa, eu quero falar sobre o momento anterior. Então, como que estava aí, principalmente a Europa, né? Que é o nosso local nesse evento, como que ela era antes da Revolução Industrial. Lembrando que a gente está falando aí de um contexto de baixa Idade Média, quando as instituições feudais elas já estão gradualmente se desfazendo e o comércio ele está retornando, ele está vigorando mais, a gente está tendo o renascimento das cidades, um retorno do uso de maneira mais intensa de moedas e tudo mais. Então, a gente está tendo o início de uma produção fabril, então é o que a gente chama de manufatureira, né? Então, a gente já tem uma produção de artigos manufaturados, só por questão de definição mesmo. Quando eu digo que algo é manufaturado, é porque eu pego uma matéria-prima e transformo em outra coisa. Então, por exemplo, eu pego a lã, que é a matéria-prima, e transformo numa roupa. A roupa é um produto manufaturado, porque eu transformei a matéria-prima. Então, esse processo de produção de novos produtos, ele já estava rolando na Europa aí nesse momento, porém, era de maneira manufaturada. O manufaturado vem de fato a mano, feito à mão. Menina,
menina, que loucura! Então, assim, a gente já tinha essa coisa de você produzir levemente em larga escala ali, produzir uma determinada quantidade, porém a grande virada da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, vai ser a invenção da máquina a vapor. Porque com ela eu vou conseguir ter uma produção mais constante. E aí eu entro, porque sempre o início da conversa sobre Revolução Industrial ele tem que ser o seguinte: quais mudanças que esse evento trouxe? O que a Revolução Industrial causou de grandes impactos? O primeiro entra justamente nessa questão da força motriz. Antes da primeira Revolução Industrial, a minha força motriz ela era majoritariamente humana e animal. Só que, gente, bicho fica cansado, fica doente, se tá mais quente, você fica menos disposto. Então, essa força de trabalho, a força de trabalho humana ou animal, ela é inconstante. Ela depende de uma série de fatores. Com a máquina a vapor, eu vou ter a transição para uma força motriz mecânica, né, feita pelas máquinas. Nesse sentido, a minha força motriz é constante. Lógico que a gente tem eventuais problemas, mas normalmente ela é uma força motriz constante. Outra mudança que a gente tem é no eixo populacional. Né? Com a Revolução Industrial, as pessoas vão deixar de estar mais centradas no meio rural e vão se deslocar para cidades. Cidades essas que vão surgir de maneira espontânea ao redor das fábricas, então é uma urbanização que não é planejada e isso vai gerar problemas também. E por fim, a gente tem uma mudança na lógica de poder. No meio rural, ser rico é ter terra. Então, lá no ambiente feudal, quem era rico é quem tinha terra, porque você não tinha uma circulação de moeda muito grande. Com a Revolução Industrial, quem é rico é quem tem dinheiro. Aí a gente já passa para a riqueza monetária. É por isso que na Idade Média, a classe mais alta era o nobre, porque era quem tinha terra. Já no pós-Revolução Industrial, o rico é o burguês, porque é o burguês que tem dinheiro. Por isso que a nobreza vai cada vez perdendo mais espaço e o burguês vai ganhando seu espaço. A gente sabe, então, que a primeira Revolução Industrial aconteceu em 2 lugares. Primeiro na Inglaterra e depois na França. Na França foi em escala muito menor, foi feito pelo Napoleão. O Napoleão, ele odiava os ingleses profundamente, ele chamava os ingleses... Ai, gente, como é que era? Era um nome muito pejorativo. Ai, eu não vou lembrar. Ai, se eu lembrar eu falo depois, que eu não vou lembrar. Mas ele chamava os ingleses de um jeito super pejorativo, assim, ele odiava. E aí, quando ele viu que a Inglaterra estava cabulosona na Revolução Industrial, ele falou, não, eu preciso ir, eu também preciso fazer minha Revolução Industrial. Não foi no mesmo nível, mas beleza. Mas a pioneira foi a Inglaterra. E por que que a Inglaterra foi pioneira? Isso é outra coisa que a gente tem que entender. Primeiro aspecto, lei de cercamentos. Para quem não lembra, a lei de cercamentos foi um projeto, né, uma lei que tirava os camponeses da terra que eles viviam. Essas terras elas eram apropriadas pela burguesia ou por nobres que já estavam tentando se envolver no negócio comercial, né, para se adaptar às novas regras da sociedade. E essas pessoas, esses burgueses e nobres, eles usavam essas terras para criar ovelha. Lembrando que da ovelha a gente tira lã e não algodão, sabe? Só para ficar registrado. É lã, tá? Mas a gente usa algodão pra montar a ovelha na escola. Pode ser, mas a ovelha dá lã, tá, gente? Só pra ficar registrado aqui. Então, a lei de cercamentos, ela é importante porque ela me dá mais matéria-prima e também porque ela me dá mão de obra. Porque essa galera que vai ser expulsa da terra, eles vão pro meio urbano ali, né, pro entorno das fábricas, procurar uma oportunidade. Então, isso me gera muita mão de obra. Gera, inclusive, o que a gente chama de exército de trabalhadores de reserva, que é uma galera que estava lá, mas que não tinha emprego, não tinha lugar para eles nas fábricas. Então, essa galera que estava desempregada, ela fazia com que quem estava na fábrica não tivesse boas condições de trabalho. Porque se eu estava trabalhando e eu reclamo, um beijão, tchau para você. Tem um monte de gente lá fora querendo Esse trabalho. ainda é um discurso que existe em algumas empresas, né? Tem gente precisando, Você tem que dar graças a Deus que você tem emprego lá fora, tem um monte de gente que não tem. Sim. Então, é esse mesmo discurso. Além da lei dos cercamentos, no ano de 1689, a gente teve a finalização da Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi a primeira revolução europeia a acabar com o absolutismo e colocar a burguesia no poder. Se a burguesia está no poder, ela vai incentivar os seus próprios negócios. Então, a gente teve um incentivo muito grande do comércio. Com o incentivo do comércio, a gente vai ter o que a gente chama de acumulação primitiva de capital. Ou seja, a burguesia vai conseguir acumular grana para poder realizar a primeira revolução industrial. O que vocês estão rindo aí, gente?
Que atrás de vocês tá rolando uma Pequenos problemas Bastidores, técnicos. gente, bastidores. Pronto, tá resolvido. Vamos lá. Mas não tem graça o que você tava falando. Ah, meu Deus, é tranquilo. Temos plateia hoje. Fazendo um esforço. Não, é porque eu pego, olho pro Daniel, o Daniel tá vermelho, porque o Daniel começa a rir. Ele fica vermelho mesmo, gente, socorro! Você fica muito vermelho. Em minha Gente, defesa. tinha que filmar isso. Ficar com celulares e filmar. Mas edita. Mas, amiga do céu. O controle do ar-condicionado Assim caiu eu da sou cabeça da tratada. prefeita. Mulher do diretor. É isso aí. Mas aí, pra gente continuar, voltando pra essa questão da acumulação de capital, uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque aí traz pro nosso cotidiano, e aí é literalmente nosso, é que a Inglaterra, uma das fontes de dinheiro da Inglaterra, principalmente no século XVIII, foi o ouro de Minas Gerais. Porque Portugal tinha uma puta de... eu posso falar palavrão? Pode. Tá. Tinha uma puta dívida com a Inglaterra, e o ouro que Portugal extraiu daqui de Minas foi majoritariamente usado para o pagamento dessa dívida. Ou seja, eu sempre falo isso, nós mineiros temos que ter passagens gratuitas para a Europa, porque nós fizemos a revolução industrial desse povo. Então vamos começar esse abaixo-assinado aí. Como é que chama? No Avaz. Alguém abre o Avaz aí, faz um abaixo-assinado para nós. Mas enfim, a própria geografia da Inglaterra também ajudava na Revolução Industrial, porque a Inglaterra é basicamente uma ilha, né? Sei que tem alguns países ali em volta, mas a Inglaterra tem uma geografia que a gente chama de insular, que ela tá toda no mar, Então ela conseguia escoar mercadoria para tudo quanto é lugar de maneira muito fácil. Para América, para Europa, enfim, ela tinha uma facilidade de escoamento de mercadoria. E aí, isso tudo que eu falei é a parte mais técnica da coisa, né? Então, como essa revolução aconteceu, por que ela aconteceu, onde ela aconteceu. E agora eu acho que a gente chega na parte mais interessante, que é entender as consequências disso e como isso chega pra gente. A primeira coisa importante é a gente entender a relação entre capital e trabalho. Uma das principais consequências da primeira Revolução Industrial é que ela separou capital e trabalho. Sobre o conceito de capital, gente, o Marx escreveu 13 livros de 1000 páginas cada um com o título de O Capital. Não sou eu aqui, em 30 segundos, que vou definir o que é capital. O cara demorou milhares de páginas. Mas, enfim, entendam capital não só como dinheiro, mas como tudo que contribui para o lucro. Então, os meios de produção, a própria mão de obra, tudo isso faz parte do capital. O capital é o que vai ajudar na geração do lucro. E quando eu digo que capital e trabalho se separaram, o que eu quero dizer? Lá na época da manufatura, lá atrás, vamos supor que nós todos que estamos aqui éramos uma família e tínhamos uma fatura de cadeiras. Se a gente recebia uma encomenda, a gente podia produzir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, produzir tudo agora e ficar à toa o resto do tempo, ou deixar para a última hora. Enfim, a mão de obra, ou seja, o trabalho e o capital, o lucro que isso vai gerar, está concentrado nas mãos do mesmo grupo, que somos nós. No momento que a Revolução Industrial acontece, isso vai se separar. Então, o trabalho, a força de trabalho fica na mão do proletariado, mas os lucros que isso gera fica na mão do burguês. Então, capital e trabalho vão para mãos de grupos diferentes. Isso é uma das grandes mudanças. Você não tem mais... o resultado do seu trabalho não vem todo para você. Acho que aí esse que é o vem rolê. o conceito de mais-valia. É aí que vem o conceito de mais-valia. A gente fala mais dele na segunda revolução Ele por fica causa mais de questão intenso. de tempo mesmo, tipo assim, questão temporal. Mas é basicamente isso, é a ideia de que o trabalhador, ele não fica com todo o fruto do seu trabalho. E aí, citando Karl Marx, ele vai dizer que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Essa é a ideia do comunismo, enfim, das ideias do Marx. Que se eu, como classe trabalhadora, produzo tudo, eu tenho que ficar com todos os frutos do meu trabalho. Não é justo que alguém que não tá vindo aqui realizando esse trabalho fique com a maioria do lucro que eu tô gerando. Esse que é o rolê. Toda vez que você comenta, né, desse assunto, eu lembro da música do Zé Cabaleiro, né? Ela é uma música muito legal, ela se chama Eu Despedi o Meu Patrão. E ela fala justamente isso, assim, E aí ele brinca com a palavra mais-valia, ele fala, eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalho não, né, como que é? Trabalho não sei o quê, pago pelo meu sossego. Aí ele fala, ele roubava o que eu mais valia, eu não gosto de ladrão. Então é bem interessante a música para pensar no conceito de mais-valia. E aí, agora entrando nas questões mais sociais mesmo, acho que a gente pode dividir isso em tópicos. E para começar, eu quero falar sobre a mudança que a gente vai ter no ritmo de vida a partir da primeira Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o ritmo de vida ele era ditado pela natureza. Então, você tinha ali amanheceu, anoiteceu, fases da lua, estações do ano. O ritmo de vida era ditado pela natureza. Agora, a gente vai ter um elemento
que não foi inventado nesse momento, mas que foi disseminado nesse momento, que é o relógio mecânico. Eu fico imaginando umas coisas muito loucas. Eu sempre ficava pensando, tipo assim, quem começou a marcar as horas? Sabe? Tipo assim, quando falou, a partir de agora tá valendo. Mas antes tinha o relógio do sol, não é? Não tinha? Sim, mas é porque o relógio mecânico ele é algo muito mais Preciso. exato. Tipo, Sim. você tem que estar aqui 8 horas, começa seu expediente, e ele acaba 8 horas da noite, sabe? E é engraçado a gente pensar como que, pra gente isso é super natural, né? Como é que a gente pensa numa vida sem relógio? Como é que seria essa situação, Se né? depender de eu acordar naturalmente, minha filha, é nunca que eu chego na hora no trabalho. Então, assim, nas fábricas, você tinha relógio espalhado na fábrica inteira. Pensando como é que as pessoas combinavam as coisas Eu antes. sempre penso isso quando era um compromisso a longo prazo. Tipo assim, mês que vem a gente se encontra. Que horas, né? Daqui a tantas luas. Mas qual lua? Pelo amor de Quando Deus. o sol estiver ali naquele cantinho, Eu eu vou sempre começar a fico minha pensando. aula. Aí, tipo, como assim? É muito louco isso, Muito né? louco isso. Mas aí, além dos relógios nas fábricas, você também tinha os famosos sinais sonoros, né? Era algo que vai marcar o tempo. Então, agora, eu não acordo quando o meu corpo está completamente descansado. Eu acordo quando o meu patrão exige que eu esteja dentro da fábrica. Eu não paro de trabalhar quando eu canso. Eu paro de trabalhar quando meu patrão fala que é hora de eu ir embora. Eu como, engulo minha comida rapidamente porque eu tenho que voltar para o trabalho logo. E isso, apesar de ter surgido nesse momento, é algo que ainda é muito característico Sim. do nosso modo de vida. Né? Isso me lembra um filme que é o Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Clássico. Apesar de ele ser voltado mais para a Segunda Revolução, né, ele mostra muito bem essa ideia do relógio. O filme começa com como é que chama? São os sinais, né, tocando. E tem essa ideia mesmo, se eu não me engano, acho que ele sai para fumar. E aí, na hora que ele chega no banheiro para poder fumar, aparece o patrão dele falando, meu filho, volta a trabalhar. Você pode nem fumar um cigarro, não é assim que funciona, né? Então, fica bem claro isso no filme. É muito interessante, porque toda vez que você comenta isso, só me vem as cenas do filme assim na cabeça, Esse filme é um sabe? clássico. Se você não viu ele na escola, você volta pro ensino fundamental e faz de novo, porque tem que ter visto Mas esse filme é na um escola. filme que tem uma crítica social muito forte. Inclusive, é um filme que ele foi censurado nos Estados Unidos, em muitas regiões dos Estados Unidos, e na Alemanha, principalmente. Então, até por causa desse ideal comunista e sociodemocrata. Porque aí a Segunda Revolução, que é onde ele se encaixa, você já tem o ideal comunista, né? Aqui, nesse momento, a gente vai da Primeira Revolução, a gente vai começar a ter alguns movimentos de trabalhadores, né? Você tem o cartismo, você tem o ludismo, que era o de quebra de máquinas, você tem as trade unions, que vão, depois de muito tempo, se tornar os sindicatos, mas você ainda não tem uma coisa política mesmo, que vai ser o socialismo lá na frente. E nesse momento, o proletariado, ele tinha condições de vida e de trabalho péssimas. Então, você trabalhava aí 16 a 18 horas por dia. Gente, você tem noção do que é trabalhar 16, 18 horas por dia? Pior é que ainda passa por isso. Temos uma médica. Sim, eu tenho noção. Tem uma médica plantonista aqui de... E temos a equipe do salto também. Temos a equipe de Não, Temos os professores que chegam em casa e Mas pois não tô é. falando sério que tem Nossa, gente é que, melhor. tem gente que vive essa realidade. E é um tema que eu acredito que também possa cair, sobre o trabalho escravo, que ainda existe, né? A gente tem aí várias denúncias com a marca Zara, que acho que teve que pagar indenizações milionárias por trabalho escravo, por condições de trabalho, submeter os funcionários a regimes de mais de 12 horas, 14 horas, não poder levantar, não poder ir ao banheiro. Gente, isso existe e isso está acontecendo agora, sabe? Então, isso, às vezes a gente pensa nas grandes marcas, mas a gente não pesquisa para poder saber o que tem por trás delas. Então, assim como a gente hoje em dia está pesquisando sobre marcas de cosméticos que utilizam de testes em animais, a gente tem que não só pesquisar isso, mas o que está por trás das marcas que a gente utiliza. Não financiar esse tipo de coisa, né? Exato. Tipo, a Animale também, que é uma grande marca de roupas, paga, tipo, R$5 por costureira, sabe? E as roupas deles são carésimas. Tipo, R$1.500 um vestido, sabe? E, tipo, não tá valorizando quem produz, né? Quem produz, exatamente. Então, é um alerta aí pra gente ficar de olho nas marcas. Temos, né, inclusive, o vencedor do Oscar, né? Que é o American Factory. O documentário. A que indústria fala, americana. Verdade. muito bom, fala sobre isso também. Doido.
E aí, sobre a questão da Revolução Industrial, a gente tem o fato de que as jornadas de trabalho não só eram super extensas, como a gente tinha mão de obra feminina e infantil. Na verdade, muitos dos trabalhadores eram mão de obra feminina e infantil porque era mais barata. Eles recebiam muito menos pela mesma função. A Zara também tem denúncia disso. É outra denúncia da Zara é o trabalho Não comprem infantil. Zara. Não, mas é porque é absurdo o quanto que a marca está em todos os lugares e as pessoas continuam comprando mesmo sabendo. É muito complicado. Mas e só uma observação, no caso do trabalho infantil, eles eram muito usados, porque como você tinha muitas engrenagenzinhas, muitas pequenas peças nas máquinas, as mãozinhas deles cabiam. Gente, então isso é você tinha horrível. muito caso de acidente de trabalho, de decepar braço, e até mesmo de levar à morte, né, por causa disso. Horrível pensar isso. Enfim, condições insalubres também, né, de trabalho, não se alimentavam direito, o ambiente não era nada propício. Então, esse conjunto de fatores, as jornadas extensas, o fato de ter trabalho feminino e infantil, ele vai desestruturar completamente a noção de vida, a noção de família dessas pessoas, porque é o que eu brinco falando, sei lá, você trabalhou 18 horas, você vai chegar em casa, você vai querer brincar com seu filho, você vai querer fazer outras coisas ali com sua esposa, com seu marido, não vai, você vai dormir, porque no outro dia tem mais, né? No outro dia tem trabalho. Eu acho muito curioso também que muitas fábricas criaram cidades em volta da fábrica também, né? Para as pessoas viverem. morarem em volta da fábrica. Então Olha lá, o Vitor até olhou pra mim. A gente foi no, como é que chama? Itaipu. A gente foi conhecer a usina de Itaipu, que foi construída durante a ditadura militar. E aí eles mostraram pra gente que eles construíram várias casas, e aí quem era casado, eles levaram a mulher, levaram os filhos, e eles construíram dentro do complexo de Itaipu, supermercado, escola, tudo pro trabalhador não sair de lá. E trabalhava de manhã, de tarde, de noite, Tem madrugada. um vilarejo perto de Diamantina, Biribiri. Biribiri, lindo. É lindo, mas é também a mesma coisa. É uma fábrica. Era uma fábrica de tecido, não era? Isso, que eles construíram uma vila pros trabalhadores não precisarem se deslocar. Pois Lá é. em João Levade tem agora é ArcelorMittal, mas era a Belgo Mineira, que eles construíram também um monte de casa para os trabalhadores. E meu pai morou numa casa dessa, a gente morou lá. Ipatinga, começa a contar os gente, casos, esse né? é o Daniel, tá? Só pra... Bem-vindo, Nossa, Daniel. Ele se chama Daniel. É o Marcos, na real. É o Marcos. É Karl Marx aqui conversando com vocês. Mas O aí, Daniel Marques é um editor maravilhoso. lá em Patinga, a cidade não existia, eles colocaram uma indústria lá que é a Usiminas. E aí a cidade surge por causa da Usiminas e tem toda uma divisão na cidade, tipo assim, tinha um bairro que era o bairro dos chefões, um bairro que era o bairro dos engenheiros e vários bairros assim, e um que era o dos trabalhadores. E o bairro dos trabalhadores é onde eu morava, só pra constar aqui, que era o bairro dos candangos. Lembra os candangos que construíram Brasília? Quando acabou a construção de Brasília, eles foram pra Ipatinga trabalhar na Usiminas e eles moravam no meu bairro. Viu? Origem humilde. Consciência de classe. Mas, enfim, eu acho que pensar essa questão do ritmo de vida dentro do conceito, dentro da ideia da Revolução Industrial, é perceber que como a gente tinha essa desvalorização da inconstância dos corpos, agora eu tenho que competir com máquina. A máquina é constante, eu não posso ser inconstante. Porque se eu ficar doente, se eu ficar cansado, eu perco meu posto de trabalho para outra pessoa. E, gente, isso existe ainda hoje. Eu sempre falo isso. Quantas vezes não você perde pra máquina, né? Pra própria máquina. Isso, quando não perde pra máquina. Mas eu sempre falo, tipo assim, quantas vezes você já tava você tá doente, passando mal, e você pensa, não, eu vou trabalhar mesmo assim, que senão meu patrão vai ficar puto da vida comigo e vai me demitir, sabe? Então, a gente se submete a condições que não são humanas para se manter no mercado de trabalho. E aí, isso vai gerar uma série de problemas que estão se tornando cada vez mais comuns, que, me corrijam se o conceito estiver errado, mas acho que são doenças psicossomáticas. É esse termo. Que a gente fala de depressão, de ansiedade, de estresse, que tem se tornado cada vez mais comuns e Síndrome que de está burnout, né? diretamente ligado ao ritmo de vida, assim, intenso que nós vivemos. A gente que trabalha nesse meio de pré-vestibular, nossa, Vitor viu isso no ano passado, faltando 2 semanas pro Enem, 3 semanas pro Enem, é um ritmo louco. E aí você pensa alguém que vive nisso constantemente, sabe? Todos os dias, né? Todos os dias, gente, não tem fim de semana, não tem feriado. Não, é muito complicado, muito. Sim, e aí entra de novo tempos modernos, né? Porque ele consegue retratar muito bem essa ideia de exaustão mesmo, né? Exaustão física, psicológica por causa do trabalho excessivo. Tem a famosa cena, né? Que ele tá ali
ele tá parecendo que, tipo, apertando uns parafusos, Soldando. né? Isso. Ele E aí ele continua. continua, ele sai do ambiente de trabalho, a mãozinha dele não para, ele não tá mais fazendo aquilo em teoria, mas ele não consegue sair daquilo. E é exaustão mesmo, né? Do trabalho, principalmente da repetição. Uhum, com certeza. A Amanda, numa live que a gente fez, ela citou uma personagem que eu nunca tinha parado para pensar, que é o coelho da Alice. Que ele não só está sempre estressado, ele tá sempre marcando horário, mas ele está sempre estressado, né? Ele está sempre com olheiras, ele tem um olhar cansado. E a Alice pergunta para ele... Por que você está atrasado, E ele né? não fala. Sim. Eu achava que ele era drogado. Essa droga chama trabalho, né? Eu achava, sério, porque ele tem o olho, tipo, vermelhão, não tem? Eu Sim. achava, ai, gente, ai, meu Deus. Eu tava... Se for pensar, a própria Ele é viagem da todo Alice, cagado. né? Tipo, a Alice viaja pelos mundos depois que ela come um cogumelo, não é? Aquilo é droga, não gente. Eu só sei, queria falar isso. A gente. come e encolhe. Ah, pelo amor de Deus. Mas é muito legal a gente pensar que tem teorias, né, sobre a Alice. E uma delas é que os personagens representam doenças psicológicas, doenças mentais. E aí, existem teorias de que o coelho seria uma representação da ansiedade, né? Porque tá com essa sensação de que tá sempre atrasado, que tudo tá incompleto, mas quando a Alice pergunta por quê e pra que, ele não consegue responder. Então, é essa impressão mesmo de não ter muito... tá o estresse mesmo, né? De estar nessa loucura mesmo de tô atrasado, tô estressado, tenho um compromisso, mas nunca aparece esse compromisso dele, né? E aí eu acho que a gente pode fechar essa parte do ritmo de vida, então, e passar para um outro aspecto da primeira revolução, que é a questão da criminalidade, que eu acho uma das relações mais legais de se fazer, que aí você pode usar, tipo, em sistema carcerário, população de rua, enfim. Como a gente já falou anteriormente, depois da política do cercamento, você teve um êxodo rural muito grande e essas pessoas que foram pro meio urbano, nem todas tinham emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho como comprar comida, eu não tenho como pagar um aluguel. Então, isso vai gerar, primeiro, o surgimento de uma população de rua muito grande, assim. E, em segundo lugar, se a pessoa ela não tem grana para comer, ela vai acabar cometendo alguns atos de violência. Então, furtos, roubos, até mesmo aumento dos índices de homicídio e tal. E eu acho super legal fazer um paralelo de como o aumento da criminalidade nesse momento tem um quê de ser muito parecido com hoje, que é estar atrelado à desigualdade social. É o fato de a criminalidade ter como origem a desigualdade social. E aí eu sempre gosto de comparar com você pensar no ambiente das favelas mesmo, o ambiente do tráfico de drogas, que muitas vezes as pessoas ficam assim, mas fulano entrou pro crime porque quis, fulano não estudou porque não quis. Só que, gente, pensa, você mora numa favela, você é filho de uma mãe que ou apanha do marido, ou então que a própria mãe é usuária de droga, o pai morreu por causa do tráfico, e aí essa criança, primeiro, ela não tem as condições básicas dentro de casa, ela é pobre, mal tem comida, não tem nenhum tipo de condição assim dentro de casa, e ela olha pro lado de fora e vê um cara que trabalha no tráfico com umas armas enormes na mão, cheia de mulheres lindonas em volta dele, com a corrente de ouro pendurada no pescoço. A associação que essa criança vai fazer é que o crime vai trazer muito mais lucro e uma condição de vida muito melhor para ela do que estudar, do que ir pra escola, sabe? Acho que a gente cai aí de novo no cortiço e na teoria determinista, né? De que o meio que vai influenciar, na pessoa. Você comenta muito sobre um documentário. Esqueci não o é um nome. documentário, acho que é da entrevista, né? Não, de um cara. Não, é Guerras do Brasil? Tá, sei. Eu amo esse documentário, como eu pude esquecer. Tem um documentário da Netflix que chama guerrasdobrasil.doc, que aí são 5 episódios, cada um fala sobre um momento diferente. E o último chama Universidade do Crime, se eu não me engano. E aí ele fala da origem do PCC e do Comando Vermelho. E ele vai mostrar essa origem histórica, assim. Esse documentário é incrível. Ele tem 20 e poucos minutos, assim. É bem interessante de entender. Mas aí, voltando sobre a questão da criança dentro da favela, você pensa, como eu disse, que a criança tá passando fome, e aí de repente chega um cara, entrega um envelope pra ela e fala assim, entrega isso ali pra mim, que eu te dou R$50. E aí vem a figura do aviãozinho, né? Que é tipo assim, o menino nem sabe o que tá ele fazendo, mas ele tá entrando pro tráfico. E aí daquilo ele vai passar pra uma outra função. E aí ele chega ganha uma hora dinheiro, deslumbra, né? Isso! E aí o negócio da entrevista eu pensei foi num documentário, não é um programa, como que chama? Aeroportos.
Ah, sim. Porque tem uma quantidade de gente que faz transações sem saber o que está transportando. É um programa que as pessoas estão passando, tipo, por fiscalização no aeroporto, eles param, fiscalizar a mala dela e aí acham umas coisas muito loucas, assim. E as pessoas nem sabiam disso. Muitas sabiam sim. e outras não sabiam. E normalmente as que não sabiam são pessoas, assim, imigrantes, com muito desespero para poder sair da situação em que está e tal. Então acaba fazendo coisa sem nem saber. Tem uma entrevista que eu vi, eu não vou lembrar de detalhes, não lembro em qual revista, qual site que foi, mas era do chefe do tráfico em alguma das grandes favelas do Rio de Janeiro, não vou lembrar qual que é também. Mas ele conta que ele era instalador de antena da NET, e aí trabalhava, nunca se envolveu no tráfico, sempre teve essa aversão mesmo de tipo assim, não vou entrar, vou ser honesto. E aí a gente poderia fazer outra problematização em cima disso, mas enfim. Só que a filha dele fica doente, os remédios são caríssimos, ele não tem grana pra pagar os remédios da filha, e ele era muito bom de administração. Então ele começa a fazer a administração do tráfico. Ele não, tipo assim, faz o tráfico propriamente dito, ele faz a parte burocrática. E aí, quando a filha dele se cura, enfim, ele abandona o tráfico e volta a trabalhar como instalador de antena da NET. Só que como ele acabou se envolvendo ali, ele era o maior conhecedor do negócio do tráfico. Quando o chefe do tráfico morre ou é preso, não sei, eles batem na porta da casa desse cara e falam, ou você vem chefiar o tráfico no lugar dele, ou a gente mata você e toda a sua família. O E que aí é a ele virou chefe do situação que tráfico. me lembra Breaking Bad também, né? Que o cara começa a... Doido. Né? Ele começa por desespero de deixar alguma coisa para a família Continua dele. pelo amor. Pelo amor ao dinheiro, né? Ao poder. Gente, Breaking Bad não é minha Eu série acho que ele vai favorita, se mas é a melhor que eu já vi. enrolando, sabe? gente. Ele vai Mas é a se melhor que eu enrolando. já vi. Essa série é muito boa, puta merda. Assista. Bem Muito feita, bom né? mesmo. Sua vida não será completa enquanto você não assistir Breaking Bad. Gente, discordo igual a Aline. Ai, gente, Então, vocês estão polêmicas hoje. Não gosto. Não gosto. Mal feito. Na verdade, eu Não, mal meio que feito não fiquei se com pode preguiça falar. durante um Você tempo e pode parei. falar. Não, mal feito, você pode falar que você gosta ou que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de Oscar Neymar, mas é bem feito. Você não gosta de Oscar Neymar? Neymar também não gosta. Eu sou do lado da Bruna Marquezine. Eu queria deixar muito claro meu posicionamento Eu político também. nessa questão. Adoro. Time Bruna. Ai, gente. Mas aí, fechando então essa parte da criminalidade, eu quero entrar, acho que é o último aspecto aqui que eu quero trabalhar dentro de Primeira Revolução, que esse, assim, gente, é um pouco mais difícil de você trabalhar na redação, um pouco mais complexo. Acho que tem outras referências que são melhores e mais fáceis de serem realizadas, mas que pode ser feito que é em assuntos relacionados a pensar assim, na obesidade ou doenças que são causadas por maus hábitos no geral. E aí a gente pensa no fato de que antes da Revolução Industrial, os alimentos eles eram produzidos pelas próprias pessoas e eles eram consumidos de maneira mais rápida. E além disso, como as pessoas elas trabalhavam se exercitando, elas tinham uma vida, tipo assim, faziam exercícios físicos com frequência. Não exercício físico de academia, mas sei lá, trabalhar na roça, sabe? E aí, depois da Revolução Industrial, além de você ter uma transformação da população que vai se tornar mais sedentária, porque o trabalho é feito parado, você não se movimenta, você vai ter a necessidade de alimentação mais rápida. Porque além de você não ter mais terra para você plantar, porque você está morando no meio urbano, você não tem tempo para poder cozinhar. Produzir o É próprio onde alimento. entra também o tema dos agrotóxicos, né? Sim, Que porque... você não tem um pedacinho de terra mais na sua casa, ou então se você só tem acesso a isso muito longe da sua casa, você vai recorrer aos grandes supermercados e aí que é um problema de saúde pública. E aí você pensando isso a longo prazo, né, a partir da primeira revolução, pensando um pouquinho a longo prazo, você vai ter que criar coisas que vão conservar esses alimentos, e aí você tem altos índices de conservantes na comida, alto teor de sódio, então você vai ter alimentos que são pouquíssimo saudáveis, e isso combinado com a questão das pessoas se tornarem mais sedentárias, né? E isso vai ser muito propício não só para você pensar na obesidade, mas no aumento de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Mas aí, assim, igual eu falei, esse é um pouco mais difícil. Você ia ter que fazer uma viagem na maionese para poder trabalhar isso aí dentro da redação, mas é Eu acho possível. bem tranquilo, né? É possível, sim. Leite condensado surgiu nessa época, né? Chique. Gente, não Fala que sabia. leite condensado surgiu Não nessa é época. pra- Peraí. Peraí, gente, vamos... Outra Leite pessoa.
Eu que tava caindo aqui enquanto o pessoal tava rindo. É Então, porque a leite condensado Priscila, e- gente, ela é pediatra e ela tá voltando de um plantão e ela tá participando aqui do nosso podcast. Você vê como que a gente tá sendo muito prestigiado. Pois é, gente. Inclusive caindo aqui. O leite condensado, na verdade, ele foi criado inicialmente para ser um leite para substituir o leite materno dos bebês, porque na época da introdução da Revolução Industrial, as amas de leite saíram do campo e foram para a cidade. Elas foram trabalhar e elas não conseguiam amamentar nem os bebês dos senhores que moravam no campo, quanto elas não conseguiam amamentar os bebês delas, porque elas tinham que trabalhar também. Então, eles tinham que encontrar um meio de alimentar esses bebês. E aí, o leite condensado, inicialmente, ele não era pra gente fazer brigadeiro, ele era pra alimentar os bebês. Eu queria ser um nada bebezinho nessa saudável. época, que delícia. Nossa, isso explica muita coisa. Mas não devia ser tão doce, né? Ou já era? Não sei. Isso Pra eu não conservar, sei. Até tem virar que pôr muito açúcar. Até que foi virar a fórmula infantil, né, que é o leite apropriado para bebê, demorou um tempo. Então, como não tinha, não sei, no início não tinha geladeira ainda, né? É. Não tinham criado geladeira, então criaram o enlatado, que fizeram leite condensado para alimentar os bebês. E aí só depois que foi virar a fórmula infantil, que era em pó. E Até pro isso. enlatado se conservar, você tem que. Eu acho que você tem que ter, sei lá, um sódiozinho, um açúcarzinho. Não é só ele ser completamente lacrado, né? É quando Acredito. você pega, vê um rótulo, você tem tanta coisa que você não sabe o que é. Meu né? Deus, ler rótulo é sofrido. É melhor não, gente. É muito interessante a gente pensar, né? E aí, dessa vez, a gente vai dar um pulo muito grande, que é Um salto. um salto, inclusive, né? Que é como... Que eu adoro que todo mundo é obrigado a falar. Mesmo sem querer, a gente fica fazendo merchan o tempo inteiro. Como que, dessa vez, a história ela é importante não só para a gente pensar no presente, mas no futuro também, né? O futuro do mercado de trabalho é uma coisa que me intriga muito. E aí, ano passado, a gente teve um dado lançado pelo Fórum Mundial da Economia, que eu pelo menos acho esse dado assustador, de que 65% das crianças que estão entrando hoje para o pré-primário vão ter profissões que ainda não existem. Então, a gente está encaminhando para um mundo muito inovador dentro do mercado de trabalho. Eu estava até assistindo um vídeo de um canal que chama Tempero Drag, eu acho sensacional, maravilhoso. Maravilhoso. Adoro. Eu adoro. Eu adoro, acho muito bom. E eu não sabia, ela estava falando sobre a quarta revolução industrial, que seria justamente essa ideia de a gente tirar a mão de obra humana e trazer a máquina para poder substituir. E é muito interessante a gente pensar como que isso, de fato, é uma revolução, né? Nós vamos ter uma forma totalmente diferente dentro do mercado de trabalho, uma estrutura totalmente diferente. Isso vai gerar novos empregos, mas isso vai gerar novos empregos para quem sabe lidar com tecnologia. Ou Mas seja, isso também vai gerar- desigualdade social, porque a quantidade de desemprego da Isso, população eu ia que falar. não tem acesso à educação vai ser enorme, né? E também, não só quem não tem acesso, mas como que vamos readequar as pessoas com que só têm um ofício, sabe? Que só Sim. conhecem uma coisa. Por exemplo, o que vai ser o futuro? Às vezes eu fico pensando, assessorista de elevador, Sim. sabe? Eu não sei por que existe isso hoje, com todo respeito. Tipo assim, por que ainda existe essa profissão, né? Ainda existe no centro aqui de BH, existem aqui vários tem muito, prédios. mas que sério, é têm. uma profissão que eu sempre fico pensando E eu assim. fico preocupada pensando, tipo assim, como a maioria dos empregos, no futuro, como a Amanda disse, as crianças de hoje vão ter empregos que não existem hoje. E as pessoas de hoje? Como elas vão se adaptar como a elas vão isso, se né? adaptar a Sim. isso? Quais E trabalhos olha que elas vão, onde coisa elas vão maluca. se realocar? A escola e a faculdade não preparam a gente para uma coisa que ainda não existe. Não tem como, né? Como isso vai acontecer, né? Eu estava comentando muito com os alunos que não é mais só a faculdade. É preciso agora fazer cursos extras, sabe? Coisas a mais para poder se adequar ao mercado de Porque isso é trabalho. uma realidade. Você pensar a profissão de influencer, Não existia. Não, Sim. e hoje já me contaram, né, que existe já uma tecnologia que consegue produzir textos e textos, assim, com conceito. Não é mais aquele, como é que chamava? Lero-lero? Gerador de lero-lero. Gerador de lero-lero. Não, eram textos que realmente, tipo, ele consegue pegar trechos ali de livros e etc. E com uma inteligência artificial consegue produzir textos de qualidade. Eu vou ficar sem emprego, gente.
Eu acho que essas Ué, profissões do futuro têm que ser coisas muito complexas. É o que a muito máquina não complexo. faz. Gente, eu fui numa palestra sobre inteligência artificial e assim, a gente não sabe nem metade do que essas máquinas são capazes, de, fazer. E como que isso é realmente revolucionário. Nós vamos ter que aprender a lidar com outras De repente, coisas. o nosso notebook vai levantar da escrivaninha e vai matar a gente enquanto a gente estiver dormindo. Mas porque, é tipo, surreal, imagina, você gente. pega Máquinas pensam. Você pegar, Deus me você livre, pegar guarde. vamos pegar um pouco de mitologia, um pouco de... e pega um livro de Drácula, etc. Mistura e você tem, tipo, um Um best-seller. novo texto, assim. Tipo, Há uma previsão disso. Tem um site, depois eu vou colocar aí na descrição para vocês, que mostra a previsão de quando o AI, né, a inteligência artificial, vai conseguir fazer certas atividades humanas. E tem isso aí, escrever um best-seller. É uma Né? das Plantar É uma uma delas. árvore. É uma delas. Oi? plantar uma árvore. Planta mar. Como é que você fez esse best... Tipo assim, o autor vai ser Uma Tem máquina. gente Uma que fala máquina. que Stranger Things foi feito assim. Que, tipo assim, Essa foi, é a tipo teoria da assim, conspiração. uma compilação de várias referências, de várias coisas, e aí meio que gerou um roteiro que foi aprimorado por pessoas, mas que foi meio... A história, pelo que eu vi, a Netflix, eles pegaram todos os dados do que a galera gostava, não gostava, e foi compilando tudo e criou uma série com Tudo que a galera curtia. Gente, essa voz... Esse é o Vitor, meu namorado, Outra gente. voz além. Voz número 35. Vocês não têm noção. Daqui a pouco o gente gato vai subir no A gente tá no microfone. estúdio de um por um. Com tipo 12 pessoas. Tô brincando. 40 graus. Não, tá tudo 12 bem pessoas. aqui, tá, gente? Se a Eu gente tava tiver vivo até o vendo fim. uma outra pesquisa também, e também me assustou muito, e esse eu vi no Tempero Drag, que ela tava contando que a gente já tem tecnologia suficiente para substituir mais da metade dos empregos que nós temos no Brasil hoje. Olha que loucura, gente. A gente É não tira meu emprego, por preocupante, favor. né? O que vai vir aí agora? Sim. Uma Muitos onda boletos. de desemprego? O que vai vir, né? Se essa quarta revolução industrial de fato acontecer, né? Vamos fechar? Vamos fechar. Ou faltou alguma coisa? Acho que tá tranquilo. Não, mas como assim? O diretor manda a gente encerrar? Gente, porque vocês já viram, a gente foi Gente, o tempo silenciada. aqui- Já passou de uma hora? Não, mas eu acho já que estamos era com- basicamente isso eu que a acho gente que a queria falar gente de tem que primeira falar. revolução. Sim. Então vamos. Momento vamos- resumo. Vamos momento resumo, Kátia. Hoje a gente falou sobre a invenção da prensa. Na verdade, a gente falou sobre grandes invenções e como que isso influenciou e continua influenciando o nosso comportamento e as novas tecnologias. E a gente falou um pouquinho, a Fernanda explicou muita coisa sobre a Revolução Industrial, a gente falou um pouco sobre as consequências da Revolução Industrial e sobre a escravização da mão de obra, a criminalidade, o estresse e como que a Revolução Industrial impactou nos dias de hoje e na nossa, no nosso emocional, né? Porque No modo de estamos vida, no nosso geral, modo né? de vida, Estrutura na familiar, tudo. da forma como a gente se alimenta, na forma como a gente lida com o nosso trabalho, com a nossa família. E Só um parênteses aqui, eu não sei se é relevante Achei que o isso. tempo tinha acabado. Agora pode falar. Não, é porque eu já vi muita gente confundindo, e aí você vai me dizer, Fernanda. Eu já vi muita gente confundindo capitalismo com Revolução Industrial. São coisas diferentes, tem que deixar isso bem esclarecido pros meninos. Eu acho que a galera faz essa relação porque a Revolução Industrial, a primeira, foi o momento que o capitalismo ele se consolida. Desde a Idade Média, a gente já estava tendo uma transição para o modo de produção capitalista. Essa transição a gente chama de mercantilismo. É quando eu já tinha uma busca pelo lucro, mas eu ainda tinha intervencionismo estatal na economia. Mas com a Revolução Industrial, a gente vai ter a consolidação do modo de produção capitalista, que é diretamente associado à doutrina liberal. Então, a economia girando por si mesma, sem intervenção do Estado. Mas são coisas diferentes. O capitalismo é uma ideologia econômica, né, uma doutrina econômica, enquanto a Revolução Industrial é um evento aí, um processo histórico. Perfeito, podem continuar, por favor. Obrigada. E citamos como repertório O Nome da Rosa, de Humberto Eco, do Dias ao Tablet, o documentário, Tempero Drag, que é um canal do YouTube que a gente ama, Estudo Errado, que a Amanda falou, que é a música do Gabriel Pensador, falamos de Tempos Modernos, que é um clássico de Charlie Chaplin,
Chaplin. E eu ia falar... Não falei que eu ia falar dos Incríveis, mas ficamos por aqui. Aquelas, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem e ouvirem esse podcast. Se vocês estão vendo pelo YouTube, deixem comentários e falem o que vocês querem ver nos próximos episódios. Se vocês estão nos ouvindo pelo Spotify, vai lá no nosso IG, no Instagram, @osalto, e participem, mandem mensagens por direct falando o que vocês querem que a gente discuta aqui. Então é isso. Super dica, super beijo. Beijo. Tchau, gente. tchau. Tchau, Todo gente. mundo tem que despedir. Tchau, gente.